Tua pergunta é maravilhosa. Então, o que acontece? As pessoas acham... Poesia, música, arte, histórias e lendas. é aqui no Cultura Latino-Americana. Bom, uma pergunta que eu quero fazer para você, Tânia, que eu acho que a grande parte dos espiritualistas e uma grande corrente, talvez, de espíritas umbandistas, né? Existe alguma relação da bruxaria natural com a mediunidade? Ou existe um depende do outro? Como funcionaria isso? Tua pergunta é maravilhosa. Então, o que acontece? As pessoas acham que a mediunidade, ela é um tom exclusivo de algumas pessoas. Dentro da bruxaria natural, a gente não vê dessa maneira. A gente vê que a mediunidade faz parte dos 8 bilhões de pessoas que tem no planeta Já está Terra. ali, né? Já está dentro das pessoas. As pessoas têm esse tom. Lógico, por exemplo, a gente tem aí o exemplo de Mozart, que aprendeu a tocar piano sozinho, né? Ele nasceu lá, resgate de vidas passadas, tom desenvolvido, não importa. Ele foi lá e tocou piano. Mas, por exemplo, eu conheço pianistas maravilhosos que não nasceram com essa facilidade, mas nasceram com disciplina. Sim. Nasceram para treinar o piano 4 horas por dia. E naquele treino de 4 horas por dia, 6 horas Sim. por dia, se dedicar ao estudo do piano, hoje é um grande pianista. é um grande pianista. Então a mediunidade, ela funciona desta maneira. Todas as pessoas têm. Algumas têm até um despertar mais fácil. Mas se você quer despertar essa mediunidade, esse tom, você também pode, com disciplina, dedicação, exercitar, desenvolver. E aí você vai conhecer o 6º sentido. Porque na bruxaria, a gente acredita que somos abençoados com 7 sentidos. Normalmente o ser humano acha que só são 5. Não, além de você poder ver, além de você poder ouvir, de você sentir o aroma, de você sentir o palatar e você ter o tato. Você tem um 6º sentido que fica bem aqui no meio da testa aqui, que chama terceiro olho. Que é da onde vem o desenvolvimento da mediunidade. Interessante. Da intuição, da percepção, da vidência. Da vidência. Tanto que tem muitas pessoas que centralizam tudo isso em um oráculo. Lê tarô, lê runas, centraliza. Porque as pessoas podem centralizar esse 6º sentido em algum oráculo, né? E aí você tem o 7º sentido, que ele é muito massacrado, né? Ou ele é muito vulgarizado, que é o sexo. Porque se você cuida do sexo de uma forma sacrada, do jeito que ele é, você também entra em equilíbrio. Então o ser humano, ele tem um poder muito grande. Isso é interessante para quem está no poder? Não, nem o 6º sentido e nem a compreensão sacrada do sexo. Então, se elimina esses 2 sentidos e tem 5 sentidos. Uma coisa que eu falo muito em sala de aula, né, que eu acho absurdo a televisão. Você tá lá, na televisão aperta, um tá matando o outro, um tá guerreando com o outro tá desfastando a cidade. Aquilo tá passando para as nossas crianças, tá passando para os nossos idosos, tá passando para todo mundo. E todo mundo acha normal essa cena, de um matando o outro, de um tirando a fita do outro, né?
Aí começa uma cena de sexo na televisão, ou uma cena de um carinho mais ardente, né? Na hora se procura o controle remoto para tirar. Eu vou ficar por aqui mesmo. Por que, né, que se tem, quando se fala de amor, quando se fala desse desejo que é natural e é comum em todas as pessoas, essa censura. Por quê? Porque uma pessoa que não conhece o seu sexto sentido, uma pessoa que não conhece a sua sexualidade sagrada, ela é uma pessoa muito mais fácil de ser manipulada. Entendo. E esse mito que às vezes você vê, aí entra, né, os filmes, a televisão, etc e tal, das bruxas antigas, orgias, magias com sexo, tal, até onde isso é mito, é verdade? Eu gostaria de ter vivido nessa época, entendeu? Aí eu conseguiria te falar com certeza. Ela não viveu. Ela não viveu. Como é que ela vai nessa época, isso? Né? Mas é assim, se a gente for estudar a questão das orgias, da sexualidade, Deus da Grécia Antiga tinha isso, né? Você tem esse princípio na Grécia, você tem esse princípio em Roma, é muito antigo. Muito antigo. E quando a igreja estava se formalizando, eles precisavam trazer alguma coisa que chocasse a população. Então chocaram essa questão das orgias também para a magia. Lógico, toda pessoa que trabalha com magia sabe a força de um ato sexual, Sim. Mas sabe também sobre a questão da importância do amor envolvendo tudo isso. Porque a nossa missão de vida, né, as pessoas perguntam assim, qual que é a missão de vida? O que eu vim fazer aqui? Né? Você veio amar. A função das pessoas no planeta é amar. Sim. Né? Aristóteles, ele falava o seguinte, que todo mundo tem uma função, então todo mundo que ele diz todas as coisas. Então o vento venteia, o mar mareia, o joelho ele serve para te dar problema, não, mas ele serve para você para você sentar, tudo tem uma função pré-definida, né? Então você tem aí, qual que é a função do ser humano? Aí o ser humano fala assim, eu não sei qual que é a minha função, o que eu estou fazendo no planeta Terra? Meu amor, você nasceu para amar. Amar, evoluir, crescer. Tudo voltamos, para evoluir, eu tenho que amar. Para saber, eu tenho que amar. Sim, a lei do amor. É a lei do amor, então a lei do amor ela é muito grande. Para fazer magia, eu tenho que amar. Então, para que nascemos? Para amar. E às vezes a gente se põe muito longe disso, né? Acontece um monte de problema, acontece um monte de coisa e a gente vai deixando o amor de lado. E o importante na vida é ter amor. Maravilha. Aí, né, vale a pena esclarecer, né? Até mesmo para a gente sair daquela velha história das séries de TV que deturpam, né? Seria o mesmo que associar hoje a ideia do Cristo à Inquisição, né? Seria o mesmo. Que eu vejo, por exemplo, não o cristianismo que nasce e permanece até hoje, mas eu vejo com uma perfeição absoluta a filosofia do Cristo. E associar essa filosofia com toda a Inquisição, com todo o papado antigo, aquela coisa, né? Então seria, acho que talvez a mesma ideia. Né? Mesma ideia, Exato. Porque na realidade a gente tem um cristianismo que não foi Cristo que deixou, né? A gente tem um cristianismo que foi desenvolvido por Paulo. Teria que ser paulinismo, porque é a visão que a gente tem hoje do cristianismo. Sem querer falar mal de ninguém, absolutamente. Não tô falando de história. Por exemplo, a Reforma Protestante ela foi toda baseada nas epístolas de Paulo. Incrível isso. Exatamente. Esse incrível.
Eu não tô aqui para criticar Sim. ninguém, né, mas são fatos históricos. Claro, né? claro. E a história é tão interessante que a gente tem muita história nas escolas, né? Você vê que a escola tem várias horas, aulas de história, filosofia, sociologia. Mas quem gosta tem que estudar história. A história, a sociologia, a filosofia são matérias extremamente importantes, crianças. São matérias que te ensinam a pensar, que te ensinam a raciocinar, né? É isso que... Liberta, né? Achou a palavra que eu estava atrás. Libertadora. Não que as outras matérias não sejam importantes, são muito importantes, mas essas três, elas acariciam a alma. Porque através delas você pode ver a riqueza de uma América linda. Sim. Que juntos somos muito mais fortes, que não somos povos separados, mas somos povos misturados. E que cada cultura, cada expressão cultural vai unindo essas pessoas e tanto essa pessoa uma força maior. Que maravilha, maravilha. Gente, estou aqui emocionado.